Olá, eu sou a professora Adriana Romero e a gente vai começar uma aula agora sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas que contêm as informações genéticas de um ser vivo, isto é, informações a respeito de suas características que podem ser transmitidas de uma geração a outra, hereditariedade. Além disso, os ácidos nucleicos participam da síntese de proteínas de um organismo. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Ambos são constituídos de nucleotídeos, que são unidades formadoras de um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Os nucleotídeos unem-se em uma cadeia por meio de ligações que envolvem o grupo fosfato de um nucleotídeo e a pentose do nucleotídeo seguinte. Quando ocorre o estabelecimento dessa ligação, a liberação de uma molécula de água. Quanto à forma estrutural da molécula, o DNA apresenta duas cadeias de nucleotídeos, fita dupla, unidas entre si e formando uma estrutura em dupla hélice, enquanto o RNA possui apenas uma cadeia de nucleotídeos, fita simples. O DNA e o RNA também podem ser diferenciados um do outro pelo tipo de pentose. A pentose dos nucleotídeos do DNA é denominada desoxirribose e possui uma hidroxila, a menos do que a do RNA, denominada ribose. Outra diferença diz respeito às bases nitrogenadas, que podem ser 5 tipos: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. As 3 primeiras bases são encontradas em ambos os ácidos nucleicos, mas a timina é exclusiva do DNA e a uracila do RNA. O DNA é o material genético da maioria dos seres vivos conhecidos. Nos seres eucariontes, ele se encontra dentro do núcleo, enquanto nos seres procariontes, como bactérias, eles estão dispersos no citoplasma da célula. A estrutura em dupla hélice do DNA foi descrita em 1953 por James Watson e Francis Crick, que se basearam nas imagens feitas pela cientista britânica Rosalind Franklin em seus estudos de difração de raio-x. Tal estrutura helicoidal do DNA se deve à maneira como os nucleotídeos estão dispostos, como as pentoses voltadas para o lado externo da molécula e as bases nitrogenadas para dentro. Além disso, a adenina sempre se liga com a timina, A com T, e a citosina com a guanina, C com G, por meio de ligações de hidrogênio. A ordem na qual essas bases nitrogenadas estão dispostas, ou seja, a sequência de bases, determina quais proteínas serão produzidas pelo organismo. O RNA é o material genético de alguns organismos, como os retrovírus, a exemplo do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, ou do HIV, o vírus causador da AIDS. O RNA também é encontrado no interior de célula de todos os seres vivos, sob 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Todos eles estão envolvidos, junto com o DNA, na síntese de proteínas. O RNA mensageiro carrega a informação do DNA que codifica a proteína para o local onde ela será sintetizada na célula. Essa informação genética é transportada na forma de códons, que consiste na sequência de 3 nucleotídeos geradas a partir de uma fita de DNA. Cada códon corresponde a um dos aminoácidos que irá fazer parte da proteína a ser sintetizada. O RNA transportador carrega os aminoácidos que irão formar as proteínas sintetizadas na célula. Em uma das suas extremidades, encontra-se uma sequência de bases nitrogenadas que irá se ligar a um dos 20 aminoácidos. Na outra, há uma sequência de 3 bases, chamadas anticódon, responsável por reconhecer o códon correspondente ao RNA mensageiro. Já o RNA ribossômico constitui os ribossomos, organelas onde ocorre a síntese de proteínas. É nos ribossomos que os aminoácidos traduzidos pelo RNA transportador são ligados por meio de ligações peptídicas na sequência determinada pelo RNA mensageiro. E como você consegue perceber na imagem, estão sendo formados os polipeptídeos, que irão se unir e dar origem às proteínas. Essas proteínas são importantíssimas para o funcionamento do corpo, uma vez que elas exercem diversas funções.
Finalizamos aqui mais uma aula. Essa foi a última aula do assunto de bioquímica. Em breve abordaremos mais sobre materiais genéticos no assunto de expressão gênica. Continue no foco, continue estudando. Até a próxima. Tchau, tchau.